Porque hoje fica imortalizado, né? Tudo que você faz fica imortalizado de um jeito que você nem espera que vai ficar imortalizado. Igual, por exemplo, quando Yasmin foi hipnotizada hoje, já rolou a hipnose, vai rolar a hipnose talvez ao vivo, se estiver inscrito, né? Tem que escrever, né? Tem que escrever no canal, ativar os likes, aqueles negócios todos. Fica imortalizado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz na televisão e tudo mais. É exatamente isso. E, nossa, eu ainda tô relaxada da hipnose que você fez. É normal isso? É super normal, na verdade, porque dispara... Na verdade, é interessante que a hipnose que a gente fez é o oposto do exorcismo. No sentido da fisiologia, né? Eu até brinco que eu já fiz mais ou menos uns 30 exorcismos. Desses 30, tiveram 2 que não fui eu que coloquei o demônio. Na verdade, era um experimento psicológico, né? Então, eu colocava o demônio, depois eu tirava o demônio, para poder mostrar que você consegue, com sugestão, assim como você hipnotizada conseguiu esquecer o nome, consegue ficar com a voz diferente, podia ser uma sugestão, agora tem um demônio no seu corpo. Aí você vai reagir conforme essa sugestão. E o interessante é o seguinte, é que quando a gente pensa nesse João de Deus e várias outras seitas, eles têm muitos estímulos sensoriais que favorecem o disparo do sistema nervoso simpático. O disparo do sistema nervoso simpático é aquele da reação de luta e fuga, aquele do assalto que você fica paralisado ou que você vai ter que reagir, você cria energia, você tem suor nas mãos, a midríase, a pupila dilata, enfim. Você fica pronto para poder ou atacar ou congelar. Essa estimulação do sistema nervoso simpático que acontece no assalto, acontece também num exorcismo, acontece também numa seita como essa, porque além da conformidade pública, existe tanto estímulo sensorial, existem, por exemplo, música, existem sons, existem passes magnéticos. Os passes magnéticos, né? Essa alteração do calor, a gente percebe, a alteração da luz, tudo isso está estimulando a nossa amígdala cerebral, que vai disparar a reação de luta e fuga. E quando você está com essa reação de luta e fuga, o pensamento, igual ele disse, do tigre, não funciona. Então a pessoa já está numa reação de luta e fuga, está num contexto vulnerável, ainda está doente, e ela quer muito acreditar que aquilo vai ser uma cura. Então ela fica muito suscetível. Então você está, por exemplo, vendo um exorcismo na igreja para chegar um cara. Muita gente acha que esses exorcismos dessas igrejas neopentecostais acha que é sempre ator, nem sempre não. A pessoa quer que aquilo seja verdade. Imagina, ela chega na igreja, a vida dela está toda amarrada, usando os termos que são utilizados. Está dando tudo errado. Deve ser o demônio que está atrapalhando a minha vida. Aí ele fala, agora quem tiver a liberação, aí vai acontecer a liberação agora, o que ela mais quer é que seja o demônio. É que seja o demônio. Então, tudo isso para falar que a hipnose, a gente geralmente vai na outra via, que é o do parasimpático, que tem a ver com relaxar, tem a ver com digerir. E por isso que a hipnose também é uma excelente ferramenta para controlar a ansiedade. Porque a ansiedade é justamente isso. Engraçado é sobre a ansiedade. A gente pensa na fisiologia da ansiedade. Já teve ansiedade? Já teve ansiedade? Não, há uma sensação de ansiedade. Sim. Não estou falando de transtorno de ansiedade, estou falando de sensação de ansiedade. Sim, você fica ansiosa por algo e tem também a parte mais pesada que é... Tanto ficar, por exemplo, ansioso de forma negativa quanto de forma positiva, aguardando uma notícia ruim, alguma coisa assim. Olha que interessante aqui. A fisiologia da ansiedade de alguém te dar uma notícia ruim é a mesma, quase a mesma de você ganhar na loteria. É quase a mesma de você receber a melhor notícia da sua vida. É justamente o contexto que vai nos dar um significado para aquela sensação fisiológica. Inclusive, é por isso que a gente sempre comenta, aí vai falar um pouco da área do Vitor, o Vitor pode falar um pouco mais, o tanto que os sentimentos são culturais. As emoções não são necessariamente culturais, mas os sentimentos são, porque os sentimentos vão ser as interpretações que a gente faz dessas reações fisiológicas todas. Então, por exemplo, se você está lá no exorcismo, sente o coração batendo muito rápido, é o demônio. Mas se você tem uma prova amanhã, é a ansiedade. Mas se alguém te deu uma notícia muito boa ou chegou a mensagem do crush, é felicidade. Tudo isso pode... Depende do contexto. Tem a ver com o contexto, né? E o sentimento também ele é muito mais longo que a emoção. A emoção é evento rápido, né? Eu tô aqui e tal, estourou uma bomba aqui, fez um barulho. Botou uma microexpressão de surpresa. Na mesma hora que eu tivesse microexpressão, aliás, milissegundos antes,
foi processado na minha amígdala, a emoção de surpresa já ativou respostas modulares associadas à expressão de surpresa, enrijecimento, reação de luta ou fuga, alteração do fluxo cardiorrespiratório e muito depois disso vem o sentimento. Muito depois para o cérebro é tipo 2 segundos depois, tá? Vem o sentimento. Esse sentimento, ele pode ser relacionado, racionalizado, justificado, enviesado e pode ficar por muito mais tempo. Porque você pensa assim, sentimento, sufixo ento, sufixo pensamento. Sentimento, pensamento mais complexo. Emoção, ação. Resposta rápida. Né? Quando você pega, por exemplo, Princípios Básicos da Neurociência, o livro que é utilizado nas formações acadêmicas. Né? Eu não lembro o nome, mas o organizador ele é vencedor do Prêmio Nobel da Medicina de 2002. Não, é porque é organizador e são 20 autores. Não, tô brincando. cientistas. Memória, pô. Pô, tem que saber, hein, Albertinho? Pô, mas tá foda, hein? Vai perder esse recorde latino-americano aí. O pessoal tá testando. Depois aparece o moleque e fala bandeira, tu fica puto. Japão. É igual quando eu chego no podcast, a pessoa fala assim, e aí, meu, é verdade ou mentira essa história? Eu falo, meu amigo. Mas enfim, eu tenho essa resposta, é um inferno, cara. Primeiro flow que eu cheguei aqui, um desabafo, hein, Igor? Cara, eu cheguei aqui no flow, ele, porra, cara, caralho, a gente vai fazer um teste aqui com você, cara. Eu vou perguntar o que eu tô pensando, se é verdade, se é mentira. Eu falei, caraca, velho. Minha primeira vez no flow, Pois falei, pra mano, mim foi, tu é a voz do Google, que da hora isso, cara. muita voz do eu Google, não cara. sou, mano. Não, mas eu jurava. Você me enganou. Cara, você me enganou real. Eu falava, tanto que a minha esposa falou, você vai conversar com a menina do Google, né? Eu falei, então, Deixa eu te contar uma tem uma coisa. fake news aí, tá? Eu repassei a informação errada. Ela, mas não é. Não é. Eu driblei metaforando? E família. E família. família. A família E grande metaforando. elenco. O jogo virou, não é mesmo? Exatamente. O jogo virou. Pois ele E me deu associados. uma sugestão que eu só conseguia falar com a voz do Google. Lá embaixo. É verdade. Ah, você Essa é viu? muito boa. Eu vi o Você finalzinho. faz, eu vi o Foi finalzinho. muito esquisito. Sim. Mas na hora você sente... você não consegue falar se não for, é isso? Se eu fizer uma força... Se eu fizer força, parece que tem um... É uma preparação, um priming. É um tempo que a sei gente usa em explicar, neurociência. Mas eu vejo um obstáculo. Eu vejo um obstáculo. Uhum. Então, deixa eu perguntar coisas sobre Eu isso. não sei o que você tá pensando. Não. Eu também E não. aí? Quando... E aí? Não. Ele adivinha, ele decora. Não, quando você vai pegar alguém pra hipnotizar, tipo, você tava lá embaixo, assim. A primeira dúvida que eu tenho é, algumas pessoas estão mais predispostas Com naturalmente? certeza. Na verdade, Isso você identifica fácil? Na verdade, o que acontece é o seguinte: identifica fácil, sim. É que a gente chama de hipnose uma série de fenômenos que são totalmente distintos. Então, por exemplo, a Yasmin foi hipnotizada, ela esqueceu o nome, enfim, ela teve vários fenômenos assim, ficou presa no chão, enfim. Ela falou com a voz do Google, ela chegou a ver que eu era o Tim Maia e achou estranho o Tim Maia estar aqui. Que eu achei que ela queria conhecer o Tim Maia, na verdade não. Ela, quando vê alguém que morreu, ela não achou tão legal não, mas enfim. Aí ele falou assim, vamos fazer o Vênus? Eu falei, não. Não, vai fazer o Vênus Foi não. uma resposta bem estranha. Eu falei, curiosa. não, porque E você não tá morto. Tenho outros convidados hoje. Eu não sou a Karen Kardashian, caramba. Que quer conhecer o Tim Maia, que já morreu. Aí o que acontece é o seguinte, pro cérebro dela, são sugestões, fenômenos cognitivos muito diferentes. Então, na verdade, ela podia responder super bem. Ela acabou que respondeu bem a todos, igual o Igor, quando eu fiz aqui no Flow. Mas nem todo mundo responde bem a todos. Tem gente, por exemplo, que responde... Quando eu fiz no Vilela, por exemplo. Eu fiz com a esposa do Vilela. Ela não respondeu tão bem naquele momento a essa de colar a mão, de ficar presa no chão. Mas ela conseguiu anestesiar a mão dela de um jeito que a gente testou. A gente pegou uma pinça Kelly, que é uma pinça que a gente utiliza para poder... Pra vasoconstrição. Vasoconstrição. E para poder provar que realmente estava anestesiado. Eu não trouxe a pinça Kelly aqui porque não deu tempo de pegar. Por causa do trânsito e tudo mais, a gente precisa fazer essa experiência. E aí o ponto é o seguinte, ela respondeu de uma anestesia de uma forma altíssima, mas não respondeu a outros fenômenos cognitivos. E é sempre assim. Aí por que a gente hipnotiza antes? Dá pra entender. E não é nem para poder deixar a pessoa preparada, ainda que ela fique preparada. Porque o cérebro aprende a ter aquelas reações. O ponto é que a gente descobre, olha, quais são os fenômenos cognitivos que você vai conseguir disparar. Porque não tem como ter certeza a não ser que eu a hipnotizasse, não tem como ela me dar um sinal que realmente fisiológico... Então, se você chega no ambiente, não tem como você falar assim, essa pessoa... Não, é impossível saber. Não. Mas tem um ponto também que o Alberto sempre comenta. Você vê, por exemplo, uma hipnose num programa aí de domingo de tarde. O cara chega no auditório, vamos hipnotizar, vamos lá, você.
Pô, como que o cara acertou na escolha, né? Isso entra um pouco, ele fala melhor do que eu, em uma certa, sei lá, falta de ética, de repente, da hipnose. Eu acho muito falta... Porque o cara ele já fez a testagem com muita gente, com o elenco antes, e aí vai para ao vivo, não dá essa informação, até porque ele tem ali no bloco 30 minutos, então ele tem que render. Não dá para ele pegar 30 minutos e testar você, testar. Mas podia falar, sabe? Eu sempre falo. Concordo. É que eu jogando uma defesa, uma possível defesa aí pra ter o outro lado. Mas o cara chega e fala, vamos lá, tal. Pô, como que ele sabia que ela ia responder tão bem na hipnose? E aí o cara fala, parece mágica. Porque, por exemplo, se ele fizer... Você fez transe com ela, né? Fiz hipnose com ela toda. Por exemplo, se ele fizesse um pouco mais, isso no que eu entendo, ele ia conseguir chegar aqui em você sem falar nada. Yasmin, durma. Como que ele chegou e fez isso do nada? A gente chegou a fazer, inclusive, essa questão do gatilho de auto-hipnose. Sim, mas porque já rolou antes, entendeu? Porque já fiz antes.